Você está numa terra que não tem a propriedade. Ensinar o vigário Então, fazer missa. Você discutir. Não é discussão que nós estamos querendo de jeito nenhum. Jamais o que eu quero é a terra. Você Já tenho. Eu também quero que me pague. Mas isso somos nós, né? É o competente. Não disse que era você. Você está tomando a coisa para você porque você quer. Quando eu conversei com sua mulher aqui... Tanto você quer receber como nós quer a terra. Então a gente cobra do INCRA direto também. Você está dizendo que você está no seu direito, que você era uma das herdeiras. A gente também ocupou aqui porque a gente necessita de terra, então a gente também está em busca de terra. A gente está filmando já, é? Só que a gente também não esperava que vocês viriam novamente. Eu vou vir várias vezes. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou vir aqui na fazenda todas as vezes que eu quiser. Sabe por quê? Porque essa fazenda ainda tem um dono. Precisa que o INCRA regularize isso para você não ficar aqui sem documento. Entendeu? Então, é por aí. A gente vai poder vir aqui quantas vezes precisar. Vocês estão esperando a titulação? Estamos esperando. Isso aqui é uma fazenda de 1.000 hectares. Isso aqui é uma fazenda que te polia 6.000 arrobas e tinha 1.500 a 2.000 cabeças de gado. E hoje está assim. E você ainda chega, senta com a fazenda ainda no seu nome, a propriedade sendo sua e ainda é hostilizada. Certo? Você ainda é recebida do jeito que aquele rapaz recebe. Longe de mim querer mal a alguém. Agora, também não quero ser lesada. Né? E você senta aqui, você entra numa propriedade que está no seu nome e é recebida dessa forma. Esse é o projeto Não do é questionável, não é questionável. Não. Não é questionável, não. Mas eu com a boca cheia de sumir, que nem a menina lá quando fica, sabe bem quem foi? O movimento dos Sem Terra ocupou hoje de manhã a Fazenda Esmeralda, em Duartina, no interior de São Paulo. O movimento dos trabalhadores sem terra invadiu prédios públicos e fazendas em vários pontos do país. O governo autorizou o uso da Força Nacional em assentamentos rurais do MST, no sul da Bahia. Mais uma propriedade invadida em Rondônia. A Fazenda Santa Carmen, a 30 quilômetros da ponte do Rio Madeira, é a terceira destruída na região. Você vai pra cadeia, eu vou ter foto de vocês. Você tá armado? Tá armado. Você tá armado? Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. O movimento é um movimento pacífico, movimento legítimo, movimento democrático, que foi para a rua justamente defender a democracia. Nós somos 15 mil, senhor, foi na sua cabeça. O senhor vai querer uma guerra aqui, são 15 mil.
A história do uso da terra é a história da civilização. Isso eu acho muito interessante e importante citar, porque não é um tema trivial ou contemporâneo. É um tema que anda de mãos dadas com a história da civilização. E no caso do direito de propriedade, ele começou naquela fase em que o homem ele era um caçador, um coletor, e de repente ele há uma mudança, ele se torna um agricultor. E quando ele começa a lavrar o solo, ele fixa, ele deixa de ser um nômade. Isso fez que tivesse os princípios da noção do direito de propriedade. E aí isso é importante. E essa é a principal ferramenta que as civilizações usaram para se definirem como civilização, a formação das nações e países e assim por diante. Nossa história começa com o nosso descobrimento e no marco de Porto Seguro, no marco do descobrimento, você vai ver ali o brasão de armas de Portugal. E aquela pedra portuguesa simboliza exatamente isso. Olha, eu cheguei aqui e essas terras elas pertencem à coroa portuguesa. Portugal chegou aqui, né, e conquistou esse território. Então nós que somos proprietários de terras privadas, a gente comprou do Estado. O título é dado pelo Estado. O Estado legitimou quem era dono e passou a vender terras, a dar títulos de terra a quem tinha condições de comprar. Imagina o Brasil de 1850, a quantidade de pessoas que podiam comprar uma terra. Era tão mínima que gerou justamente essa concentração característica do modelo brasileiro até os anos 80 do século XX. Reforma agrária é a nossa salvação. Tese da reforma agrária. A reforma agrária estava parada. O programa de reforma agrária. O projeto de reforma agrária. Reforma agrária amplo, radical, sob o controle dos trabalhadores. Ninguém vê, ninguém repara. Esse grande pode ser. Por isso, a reforma agrária. Nós mesmos vamos fazer. Em países como o Brasil, com um histórico de concentração de terras, a reforma agrária gera discussões acaloradas e conflitos violentos. Em essência, uma reforma agrária é uma política pública de redistribuição de terras. Neste processo, o Estado reorganiza o cenário rural do seu país. Primeiro, identificando os latifúndios improdutivos, abandonados ou com irregularidades fundiárias. A partir disso, ele confisca as terras, indeniza os donos e toma posse das áreas. Então, o Estado seleciona agricultores ou cidadãos interessados em produzir na terra e reparte o território em lotes menores, onde esses trabalhadores rurais são organizados em assentamentos. No final de todo o processo, as famílias assentadas ganham a autonomia e a independência do Estado ao receberem a posse definitiva sobre a terra. No papel, a reforma agrária parece um processo simples, facilmente aplicável. Mas na vida real, a história é bem diferente. A ideia de combinação de justiça social com posse e propriedade e integrada com a chegada do pensamento marxista na segunda metade do século XIX gerou vários experimentos históricos de reforma agrária. Então, no século XX, por exemplo, nós tivemos 29 reformas agrárias. Para você ter uma noção, dessas 21 aconteceram em países socialistas ou países comunistas e 17 aconteceram com revoluções. Eu acho que o primeiro referência importante na história é a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, de 1910 até 1930, se você quiser, todo esse período de transformação do México tem uma intervenção muito forte, emblemática na terra, cujos resultados foram muito ruins. E em 74 anos, o México fez 6 reformas agrárias. Em nenhuma delas, mesmo a de Cárdenas, que foi extremamente violenta, nenhuma delas funcionou. Mas junto desse processo vem o processo soviético. A União Soviética teve a Revolução de 17, nos anos 20 vem a coletivização da terra, né? A ideia da sociabilização dos meios de produção é aplicada à terra, ainda mais num país agrícola como era a Rússia, que se transformou em União Soviética. Então, na União Soviética fez o primeiro grande experimento de fazendas coletivas e trabalho coletivo na terra. Também uma experiência fracassada, controle centralizado do Estado no uso da terra gera uma baixíssima produtividade, corrupção, falsificação de dados, falta de concorrência.
Em 1993, Boris Yeltsin, ele elimina a última herança bolchevista, que era a propriedade coletiva, trazendo de volta a propriedade individual. O grande problema é o latifúndio, a grande propriedade, a discussão sobre qual é o limite da posse da terra e o limite da propriedade, que, em tese, limitaria a entrada dos pequenos e dos oprimidos. Nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. A questão da grande propriedade do latifúndio. Para criticar o latifúndio, nós chamamos de latifúndio predador. O termo latifúndio se refere a grandes extensões de terra, geralmente pertencentes a uma única pessoa, família ou empresa. No Brasil, este termo ganhou uma conotação negativa, ao ser associado com a ideia de improdutividade e atraso. Deste modo, a palavra latifúndio passou a ser usada como sinônimo para terras improdutivas e ociosas. É neste contexto que, a partir da segunda metade do século XX, o debate sobre a reforma agrária ganha força, principalmente com o surgimento das ligas camponesas. Nos anos 50, em 55, em Pernambuco, nasce um movimento de luta de acesso à terra por trabalhadores humildes. E era realmente uma situação muito precária em relação ao capital e ao trabalho, não tenho dúvida disso. Sexta-feira 13, março de 1964. O presidente João Goulart discursa para mais de 200 mil pessoas na Praça da República, no Rio de Janeiro. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. O discurso de João Goulart aumentou a preocupação dos setores conservadores com as ideias reformistas do presidente. A política de terras era um dos pontos mais sensíveis da discussão, e a possibilidade de uma implementação traumática da reforma agrária serviu para intensificar a instabilidade de um período já bastante conturbado. Quando chega a Revolução de 64, esse ideário, esse movimento, que já tinha se espalhado por todo o Brasil, não só em Pernambuco, mas outros estados, vai ser absolutamente aniquilado por uma questão ideológica. Em 64, é aprovada a Lei 4.504, a Lei do Estatuto da Terra. É essa lei que se inicia a reforma agrária, é que se tenta normatizar os procedimentos. A luta já é anterior, essa luta, né, do inconformismo da distribuição de terras. E aí, o primeiro momento realmente que a gente pode começar a pensar em grandes projetos é com a fundação do INCRA, em 1970, curiosamente, no auge da ditadura do regime duro brasileiro, onde se integram instituições que já existiam desde Vargas no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para continuar esse processo de ocupação dos espaços. E daí você começa a entender o ambiente contemporâneo. Algumas ideias que foram muito fortes são chamadas paradigmas do passado. Eles são superados pela história, mas eles permanecem na cabeça das pessoas. Naquela época antiga, fazia todo sentido fazer reforma agrária. E então os países implementaram o Estatuto da Terra no Brasil. John Fitzgerald Kennedy propôs a Aliança para o Progresso. Isso lá nos anos 60. Qual era a ideia da Aliança para o Progresso? Os senhores oligarcas, vamos entregar os anéis para não perder os dedos. Em 1979, a Comissão Pastoral da Terra convoca João Pedro Stedley para ajudar a arbitrar um conflito de terras entre proprietários e indígenas na Fazenda Macali, no Rio Grande do Sul. Quando João Pedro Stedley sabe dessa notícia, ele encontra ali uma oportunidade.
E o papel dele naquela situação é um papel pedagógico, de dizer o seguinte: a culpa não é dos índios. A culpa de vocês serem pobres e estarem desabrigados, desamparados, porque afinal as famílias foram expulsas, a culpa é dos capitalistas. A culpa, na verdade, é dos grandes fazendeiros. Então ele muda a percepção daquelas pessoas e ele convence aquelas pessoas a cometerem a primeira invasão. Então elas invadem a Fazenda Macari em 7 de setembro de 1979. Os invasores cruzam o riacho e agora eles colocam fincado na terra como primeiro ato simbólico uma cruz. Em 1984, em Cascavel, no Paraná, durante um grande encontro de lideranças da esquerda nacional, nasce o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Vamos fazer um movimento. E tem que ser nacional. Na sua essência, na sua origem, ele vem da combinação muito semelhante do que foi a fundação do Partido dos Trabalhadores, uma tríade sindical, intelectual, universitária, ampliando para a intelectualidade e ideologia, e religiosa. O MST, ele começa com a teologia da libertação, ele é camuflado por essa face aonde cada vez que a polícia ou o Estado tenta intervir, então dizem assim, olha, não mexe com esse movimento porque afinal tem um padre lá, que tem o respeito da comunidade. As pessoas que estão ali são pessoas católicas, são pessoas amparadas pela religião, então você não pode mexer com esse pessoal. Quando você viu um desvio de uma ala da igreja, tá certo, que se encastelava dentro de uma tese, que era a tese do Leonardo Boff, e que desenhava uma nova política de libertação do povo, tá certo? Com independência do povo, a teologia da libertação. Então o país é rural, o país é católico. Nada melhor do que usar uma face católica para você implantar a sua ideologia através de um movimento social. Se vocês não rebelarem contra o direito de propriedade, se vocês não rebelarem contra o produtor, se vocês não invadirem, tá certo? Esse cidadão não era abençoado. Primeiro quero lembrar, está escrito aqui, dizendo que foi um casal de sem terra, Abraão e Sara, que entrou para a história como pai e mãe de 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Abraão e Sara. Lembrar também que as 3 palavras que mais existem na Bíblia, Deus, vida e terra. Como o Edgo colocou aqui, nosso irmão da comunidade judaica, o povo da Bíblia é um povo sem terra. Quando começou o processo de reforma agrária, na época do Sarney, elaboramos o Plano Nacional de Reforma Agrária. É assim, vamos pagar essa dívida histórica. A CONTAG, que era a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, era quem dominava a agenda, mas você começou a furar isso a partir de dizer o seguinte: nós temos que fazer diferente. Foi diferente por quê? Vamos partir para a invasão de terras. E partir para a porrada. Com o crescente apoio, o MST continuou a expandir a sua causa por todo o Brasil. A cada nova invasão, o movimento atraía mais atenção e controvérsias. Até que em 17 de abril de 1996, o barril de pólvora explode. Foices, facões. O confronto se aproxima. Soldados do batalhão de choque da Polícia Militar se posicionam na estrada. Os primeiros tiros são disparados. Os sem terra avançam contra os policiais. Disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. Invasores baleados caem, mortos e feridos. Depois de 2 horas de confronto, os mortos, amontoados,
Eldorado dos Carajás adquiriu contornos de um mito fundador e impulsionou o movimento à projeção nacional. A partir dali, o MST cresceria em influência e prestígio, sendo louvado pela intelectualidade e por ícones do entretenimento. Agora, 40 anos depois de sua criação, mais do que um mero movimento social, o MST é uma grife. O MST vende mais de 3 mil bonés por mês. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem uma rede de quase 30 lojas, chamada Armazém do Campo. O publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro do presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022, afirmou que o boné vermelho do MST se tornou um acessório usado não mais apenas pelos integrantes do movimento. Não tenho nada contra a Anitta, não tenho nada contra o trabalho dela, o que ela é boa em fazer. Eu sou contra pessoas que têm uma influência gigantesca nas redes sociais, falarem sobre assuntos que elas não dominam, correndo o risco de influenciar a opinião de muitas pessoas. Então, qual foi a frase dela? A frase dela foi que o agro era o câncer do Brasil. Eu sou completamente a favor da reforma agrária, porque eu acho que é uma das maneiras mais eficientes que a gente tem para implementar a... Eu tô com o MST porque sempre estive... O Brasil é um país extremamente desigual. A minha caneta, ela trabalha falando de sonho, de beleza, de conquista. Eu comecei a ver como a influência deles em jovens que não têm um convívio com o agro, que não têm o pé na terra, é grande, né? Uma influência ativista, uma influência que... Nossa, faz pessoas que nunca pisaram na terra saírem com o boné do MST. Os amigos, minhas amigas, meus companheiros. É uma novela que colocou o MST no horário das 9. Então eu falo, eu não quero te convencer de nada. Pode ter a tua opinião da forma que tu quiser, mas escuta os dois lados. Não escuta um lado só e põe um bonezinho do MST e acha lindo. Escuta os dois lados, porque formar uma opinião séria com base em posts de rede social, eu particularmente acho uma forma muito superficial de se posicionar em relação ao conhecimento. Mas essa é apenas a face pública de um movimento que ocasionalmente revela um lado polêmico e agressivo. Ao longo de 40 anos, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra soube usar o conflito como ferramenta de negociação no campo e na cidade. Mais do que um movimento social e uma grife, o MST agora é uma força que influencia a política agrária do país inteiro. Desde 88 para cá, o MST foi pendulando entre um movimento de pressão contra o governo, o qual ele é opositor. Então vamos pegar o período do Fernando Henrique. O Fernando Henrique acreditava, e o Raul Jungmann operava essa política de que vamos resolver esses conflitos e vamos apaziguar essa questão. Só que foi um erro de estratégia. Nós estamos entupindo a Amazônia de assentamentos rurais. A maior parte da reforma agrária do Brasil foi feita na Amazônia. A reforma agrária virou uma rosca sem fim. Desde quando a agricultura brasileira virou a chave de uma agricultura oligárquica, latifundiária, tradicional, para uma agricultura capitalista, tecnológica, altamente produtiva, as terras ociosas acabaram no país. Então o MST, que invadia para forçar o governo a desapropriar terras ociosas, ficou meio sem saber o que fazer e começou a invadir terra produtiva. O MST se apresenta como um movimento, com as palavras do próprio MST, de desobediência civil por uma causa maior. A gente já viu isso em outras instâncias da política, né? Quando você vai fazer alguma coisa pela causa maior, você geralmente vai romper a regra do jogo. Quando a coisa fica um pouco mais radical, o MST invade, destrói plantações, destrói benfeitorias, põe fogo na plantação
destrói tratores, máquinas. Invasores do movimento dos Sem Terra destruíram milhares de pés de laranja de uma fazenda no centro-oeste paulista para forçar a desapropriação da área. A imagem gravada do helicóptero mostra o momento em que integrantes do MST destroem o pomar. O trator derruba tudo que encontra pela frente. Integrantes do Movimento Sem Terra mantêm invasões de terras produtivas no sul da Bahia. As 3 fazendas, invadidas por cerca de 1.500 integrantes do MST, ficam nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas, no extremo sul da Bahia. A Justiça já deu ordem para a reintegração de postos de fazendas invadidas pelo MST na Bahia, mas os sem terra não saíram. Quando você sofre uma invasão, já fica complicado, porque você tem 48 horas, que é chamado de esforço imediato. Desforço imediato é o direito de quem teve a sua terra invadida de expulsar os invasores por conta própria, sem precisar esperar a decisão da justiça. Esse direito só pode ser exercido no momento da invasão e diante da utilização de meios próprios e proporcionais para reaver a posse da terra. Se você consegue isso, ótimo, mas normalmente você não consegue. Porque quando eles invadem com foice, com enxada, com arma, eles invadem armados. E você não tem condição de chegar nem perto. Eu tenho clientes com fazenda invadida na Bahia há 15 anos. Eu já tive várias casos em que eu chegava na delegacia de uma cidade pequena, tinha um delegado, e falava, precisa ir lá, tá aqui, a reintegração de posse judicial, precisa tirar. Doutora, não tem dinheiro para pôr nem gasolina nos carros. Eu cheguei a pagar do meu bolso e enchi tanque de carro de polícia para ir lá cumprir a reintegração de posse. Nós ganhamos a reintegração de posse. Nós ganhamos a reintegração de posse, mas até hoje nunca conseguimos tomar posse. Por quê? Porque o governo nunca autoriza a polícia militar a entrar para dar posse, né, para tirar os invasores. É tipo assim, perdeu, certo? Porque você não vai conseguir recuperar essa terra de jeito nenhum. É muito difícil. Você ganha na justiça uma vez, aí você entra de novo outra vez. Mas quem vai colocar os invasores para fora? Qual sua opinião sobre por que o direito de propriedade não é respeitado no Brasil? É uma boa pergunta. O Brasil tem várias perguntas que são difíceis de responder, né? Rapaz, eu acho que é muito por conta do patrimonialismo e desse Estado agigantado e máximo que a gente cultiva aqui no nosso país, né? O direito absoluto é sempre do Estado. Se o Estado te oferecer uma concessão de você poder estar utilizando essa terra, bem. Mas se a partir do momento que me interessar politicamente tirar você daí, eu vou tirar. Hoje o Brasil, por exemplo, ele é um dos últimos classificados em qualquer ranking que você possa avaliar o direito de propriedade. A nossa Constituição traz uma nuance que gera uma enorme dificuldade de interpretação e como consequência de conflito, que é a função social da terra. Só cabe propriedade, direito de propriedade de terra, se você cumprir a função social. E não cumprindo a função social, está na Constituição, você pode perder o direito à propriedade. Então a propriedade não é um direito absoluto. E isso provoca uma possibilidade de se romper esse entendimento do que é a propriedade. Porque se ela não cumprir determinadas funções sociais, sempre dentro de uma interpretação muito subjetiva, ela pode deixar de ser um direito. E esse conceito de direito de propriedade, ele está muito associado à liberdade. Tanto é que os regimes totalitários, um dos primeiros instrumentos utilizados é a destruição do direito de propriedade. Então, eu acho que essa noção do Estado está se agigantando cada vez mais e o indivíduo está se enfraquecendo cada vez mais, né? Por que isso não vale para a cidade? Por que a nossa terra privada na cidade está protegida e no campo não? Qual é a diferença? Então, assim, de novo, é aquela insegurança, é aquele conflito que o campo vive que a cidade não vive. Então, por que aqui não acontece, mas lá é bonito acontecer? Qual o sentimento mais forte numa situação dessa? Injustiçado e impotência, né? É um sentimento de injustiça, um sentimento de impotência muito grande, né? Quando você não tem a quem recorrer, é doloroso, né?
A fazenda hoje é a nossa fonte de renda, né? Que a gente vive dela. A gente produz o café, a pimenta, o leite e o gado de corte. Então, a nossa fonte de renda total é nossa terra. A gente não existe outro imóvel, outro emprego, nada, né? A fonte de renda é a terra. O INCRA chega aqui pela primeira vez em 2009 e resolve fazer uma perícia aqui na terra, já politicamente motivado, por conta do assentamento Zumbi dos Palmares, que é um assentamento vizinho, o interesse aqui nessa região de expandir esse assentamento. Então, em 2009, eles realizam essa perícia, produzem um laudo onde eles dizem que essa terra é improdutiva. O laudo, como eu até já afirmei para os senhores, dentro desse cálculo de produtividade que eles realizam nesse laudo, eles incluem áreas de estradas, benfeitorias, que são as casas aqui deles, áreas de terreno rochoso, onde não é possível ser cultivado nada, e áreas de proteção, de reserva ambiental, que uma boa parte do terreno aqui é de mata, de reserva ambiental. Eles jogam tudo isso dentro desse cálculo, desse laudo técnico de produtividade, incluindo essas áreas onde não pode ser cultivados, como se pudessem ser cultivados, mas não estivessem sendo. Porque o INCRA, a maioria dos seus funcionários concursados, tem o viés de esquerda. Eles lutam por essa causa. Então, as pessoas que foram prestar concurso já são pessoas que têm esse ideal. Então, lá no INCRA, a atividade meio do INCRA, ela é de viés de esquerda. Então, num processo administrativo, quando se vai fazer o levantamento a campo de uma vistoria de uma fazenda, existe esse viés. E esse viés tende a ser do lado da desapropriação do MST, em prejuízo ao proprietário. Em 2010 tem um decreto do Lula, decreto presidencial, que declara a desapropriação dessas terras para interesse social. E aí começa esse processo que correu. Em 2016 ele dá uma paralisada, fica paralisado até 2022. E a partir daí ele retorna a correr. E a notícia mesmo, que a gente tinha de sair da terra mesmo, a gente foi saber em dezembro de 2024. Que eles vieram aqui com a liminar para retirar a gente de cima da terra. Ficamos sem o pé no chão, falar a verdade, né? Que ninguém esperava isso aí. Que eles vieram com 3 dias, a gente tinha de sair da terra. A sorte que teve um advogado que falou que tinha idosos, criança, que moravam em cima da terra. E não tinha como a gente sair, que a gente não tinha outro lugar para ir. Aí o oficial de justiça ouviu o nosso pedido, levou para o juiz, que aí ficou por causa que existia idosos, crianças, a gente não tinha para onde ir. Por isso que a gente está em cima da terra até hoje. Que é um laudo técnico deles que eles fizeram que a terra era improdutiva. E isso não é a verdade, né? Na verdade, isso não é a verdade. Como é que isso afetou, alterou a sua rotina? Sim, a gente ficou sem gosto até de trabalhar, falava na verdade, né? A gente perdeu o prazer de trabalhar, porque a gente dorme nesse pensamento e acorda nesse pensamento. Então a gente acorda para trabalhar pensando no dia de amanhã já, o que vai acontecer. Então para nós ficou, que nem o Lucas comentou já, a gente ficou neutro no tempo. A gente está aqui paralisado, fazendo para comer e sem vontade de fazer mais coisa. A gente só está mantendo o que tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A nossa atenção é eles deixarem a gente ficar pelo menos nas casas, que é o único que está restando para a gente. Agora, plano B, a gente não tem para onde ir, não tem como comprar outra área com o dinheiro que eles estão pagando. Então, a gente tem de tentar ficar dentro da terra, a gente não tem outro plano. A gente vive disso aqui. Quando o Partido dos Trabalhadores sai ali em 2016 com a entrada de Temer, até o fim do mandato do Bolsonaro, esse processo dá uma esfriada. E hoje, novamente, ele retorna, coincidentemente, quando o PT retorna ao poder. Quando troca o governo e vem um governo favorável, ele surfa na onda dos benefícios do governo. Se você for olhar os momentos de glória do MST,
é quando ele tem mais recurso. Quando é que ele tem mais recurso? Quando o governo de plantão é o seu aliado. Naquele mesmo mês, Stedley gravou um vídeo dizendo que haveria mobilizações do MST em todos os estados, como marchas, vigílias e ocupações de terra. Por que um governo federal, um presidente da República, não leva o maior produtor de soja, de arroz ou de algodão e convida um líder do Movimento Sem Terra para ir para a China, por exemplo, como foi o caso do Stedley? Qual é a imagem que se passa quando tu leva um cara que comanda invasões para uma reunião de negócios do agro? Você vê que elas têm esse período de volta ou de tentativa de ascensão no momento em que o PT está no governo. O Stedley, ele indicou 19 nomeações de superintendências regionais do INCRA. Olha o status que tem o líder dessa instituição quando o governo é favorável a ele. Então, você acompanhando a história de 40 anos, e como o Partido dos Trabalhadores governou o país em mais da metade desse período, ele é uma instituição que sobrevive muito bem, porque tem recursos acessíveis, recursos do contribuinte. Isso tem que ser colocado de forma muito incisiva. Se não fosse o governo, o MST não existiria mais. Tanto é que no governo Temer começa um processo de verificação da atividade e corte de recursos disponíveis. Quando não tem oxigênio, você morre. Quanto dinheiro vocês movimentam? Após reunião de líderes, nesta quinta-feira foi definido que o deputado federal Ricardo Salles será o relator da CPI do MST e o tenente-coronel Zucco o presidente. Designo para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles. Com a vitória do Lula, os movimentos recrudesceram. E aí houve um grande avanço, uma retomada das invasões de terra logo nos primeiros 6 meses do governo Lula. E o Abril Vermelho daquele ano explodiu, quer dizer, foi um movimento muito forte. E aí, como forma de frear isso, falou assim, tem que instaurar a CPI. Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito. Deputados, estava indo bem demais. Deputados. Aqui é uma comissão parlamentar de alto nível. Rapaz, o senhor tem que ficar quieto no depoimento. Por favor, deputado Daniel. Tá, é isso. Um deboche, deputado, por favor. Você que foi caçado. Calado que eu estou falando agora, viu? Por favor, deputado. Não pode falar. Não sou da sua laia. É encerrada a sessão. Está entendendo por que eu estou me sentindo envergonhada e humilhada de estar aqui? Vocês são autoridade. Vocês não têm educação nenhuma. É importante entender o mecanismo. Então, como é que esses grupos, vou usar o MST como exemplo, mas serve para todos, eles vão nas grandes cidades, pegam essas pessoas muito pobres, que em geral moram em favelas, em áreas muito miseráveis, e prometem um sonho. Só, olha, venha conosco para o campo, lá você vai viver uma vida orgânica, saudável no campo, você vai produzir seu próprio alimento, você vai ter seu pedaço de chão, seu pedaço de terra. Engabela esse pessoal, engana, leva para o acampamento. Enquanto esse acampamento está lá, depois vira assentamento, mas no primeiro momento é acampamento, eles já saem pedindo dinheiro no governo. Tanto daquele programa da educação dos sem terrinhas, saúde, no Ministério da Saúde tem verba, Ministério do Desenvolvimento Agrário tem verbas. E como é que eles fazem para usar essas verbas? O MST não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ. Então, ele não tem como receber verba, por exemplo, direta, tá certo? E o pior, ele não tem como ser intimado numa invasão. O MST, ele é esperto porque, como ele não é uma instituição
constituído, não tem CNPJ, etc., ele nem pode ser responsabilizado. Então, ele opera através de centenas de pequenas cooperativas, associações. E com base nesse CNPJ das associações e dessas cooperativas, eles vão nos órgãos governamentais com o nome e o RG de quem compõe essas cooperativas e associações e saem pegando verba. Por exemplo, programa de aquisição de alimentos. Enfim, tem uma série de programas governamentais que são o pretexto para essas associações e cooperativas pegarem dinheiro do governo. Então, levam essas pessoas para lá, já estão lá com o RG e CPF deles para pegar dinheiro e começa a regimentar essas pessoas no meio da noite, às vezes 2, 3 da manhã. O pessoal é acordado e diz, todo mundo pro ônibus, todo mundo vai lá pro caminhão. As pessoas estão num acampamento e elas são retiradas desse acampamento para invadir uma outra área. Eles levam essas pessoas para lá e vai um grupo na frente para cortar a cerca, arrebentar a cancela, fazer refém o fazendeiro, ou o gerente, ou o vaqueiro, quem quer que seja que estiver lá. E as pessoas vão desembarcando dos carros, dos ônibus, já marca seu lugarzinho, e aí vai atrás de bambu que é por perto, eucalipto, mata perto, desmata, coloca fogo, arruma o trator, até mesmo da própria fazenda, vai lá e corta um pedaço de terra para plantar, para mostrar que ali em 3 dias está nascendo feijão. Então, assim, é toda uma ilusão, né? Que a terra é boa, a terra é produtiva. As pessoas começam a pensar na terra boa, na terra produtiva, tal. Aqui eu posso trazer um parente meu, um amigo meu, vai ficar aqui porque eu já tenho a minha. Porque normalmente quem vão são as pessoas que já têm terra. Ou seja, aquele grupo que primeiro invadiu não é o que fica. Eles chamam de linha de frente ou tropa de frente. Esse pessoal da tropa de frente ou linha de frente, ele vai, invade, derruba a cerca e sai. Volta para o acampamento onde ele estava. E aí eles trazem novas pessoas que foram arregimentadas para invadir esse novo acampamento. Passa um tempo, essas novas pessoas que estão lá são usadas como linha de frente de uma nova invasão. Mas aí são trazidas de volta para esse mesmo acampamento. E a partir daí, do momento que se cria o acampamento e posteriormente os assentamentos, existe uma lei própria dentro ali do movimento. O próprio Sted, ele esteve na CPI da MST e ele falou, nós temos uma lei própria. As regras do acampamento e do assentamento são decididas pela própria comunidade. O principal é que haja leis feitas pelos próprios acampados e eles aplicam a lei. Então tem uma autonomia e é assim que eles enfrentam os problemas, não chama a polícia. Eles mesmos resolvem. Cada acampamento tem autonomia do que faz. Muitas vezes eles exageram, erram. Concordo, às vezes eles exageram e erram, mas eles têm o direito deles decidir. Isso significa dizer que 88 milhões de hectares do território nacional não estão sobre a lei brasileira, estão sobre a lei paralela do MST. Me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho, de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. Não importa aonde você esteja e o que você esteja fazendo, você é obrigado a pegar uma arma, um pedaço de pau, que seja uma pedra, e ir até aquele local fazer a defesa do acampamento. Pessoas saindo de todos os lados, armadas, indo para aquela guarita fazer a defesa do acampamento. E as crianças já eram empurradas ali para frente. Eles levavam crianças e mulheres e muitas vezes usavam como escudo humano para fazer essas invasões? Exatamente, a mulheres e crianças, em que nós somos a linha de frente dessas ocupações. Que nessas invasões não pode faltar velhos e crianças. Não pode faltar. Caso vinha o fazendeiro com alguma segurança privada ou polícia, quem vai à frente são as crianças.
né, fica à frente dos militantes. Quem é o militante? Quem é o chefe aqui? Não tem chefe, todo mundo é chefe. Todo mundo é militante. O que nós tínhamos como ordem é dizer, todos nós somos líderes. Então não havia como eles descobrirem, mas eu sabia quem era o militante, eu estava aguardando uma ordem. E eu me lembro perfeitamente do sentimento que estava no meu coração. Se ele der uma ordem, eu mato esse policial. Porque afinal eu não estava ali para qualquer outro motivo a não ser para produzir uma revolução. Cada acampamento do MST, ou assentamento, é uma sala de aula de formação do comunismo. Nós tivemos no interior de São Paulo, e aquilo que tinha sido utilizado para guardar suprimentos para poder fazer uma plantação agrícola, que era um grande galpão para guardar maquinário e produtos agrícolas, era, na verdade, um verdadeiro campo de doutrinação esquerdista, cheio de bandeiras dos ídolos da esquerda, Che Guevara, entre outros, e frases de efeito, né, Marx e tudo mais. E as pessoas tinham que ir toda semana na doutrinária sob pena de serem punidas. E a primeira coisa que se faz depois que você monta, antes de montar o acampamento, enquanto está montando o acampamento, no primeiro dia já se faz uma sala de aula. Procura um pé de árvore, alguma coisa assim e tal. Identifica ali como escolinha Che Guevara, escolinha Margarida Alves, escolinha fulana de tal, um nome de um militante. Escolinha Hugo Chaves. E ali se faz uma sala de aula. E geralmente tem professores no meio. São pessoas que estão ligadas a alguma prefeitura, dando aula, mata o dia de aula, deixou os filhos de outros que não foram lá estudar, tem nada a ver com a história, e foi para lá dar aula uma semana para esses alunos do MST nesse acampamento. Nós presenciamos isso lá no Pontal do Paranapanema. É um centro igual Cuba, Rússia, Venezuela, de doutrinação e lavagem cerebral das crianças com uma mentalidade comunista, né, de luta de classes. Então, assim, estão criando centros de treinamento de lavagem cerebral de crianças com dinheiro público dentro desse sistema do Pronari. Quem são vocês? O Sem Terrinha outra vez. O que é que traz? A vitória e nada mais. Essa onda pega? Essa onda já pegou. Pra anunciar que o Sem Terrinha já chegou, já chegou. E no Encontro Sem Terrinha é onde você recebe a maior parte da doutrinação. Na verdade, o Encontro Sem Terrinha é um período de intensa doutrinação. Você vai passar ali 15 dias, 30 dias, sendo completamente doutrinado para se tornar um soldado da Revolução Socialista. Uma coisa que muito chamou a atenção nos acampamentos foi a situação análoga à escravidão que essas pessoas vivem. Que quando elas chegam a ter o acesso à terra, eles mantêm essas pessoas fixas ali na terra. Elas não podem sair dali. Faz 2 anos que eu estou aqui. Nem o governo federal e nem também o INCRA. Nós temos aqui 40 mil hectares na região inteirinha e até agora nada. E aqui nós temos 10 mil famílias precisando de moradia. Os movimentos social ajuda bastante, mas precisa de mais. Acredito que tem mais. Aquilo que foi prometido com 2 meses não aconteceria, de tal forma que muitas pessoas já estavam lá há 10 anos. E essas pessoas começam a ter que trabalhar sem nenhuma remuneração para os donos do acampamento, para os líderes. Então tem que carpinar a terra, tem que fazer a segurança, fiscaliza quem entra, quem sai do acampamento, não pode entrar qualquer um. E ali elas não têm água encanada, não têm acesso à água, não têm acesso a esgoto, não têm acesso a uma saúde, a educação, é tudo longe. Normalmente são propriedades distantes de centros urbanos. Elas têm que ficar fixadas ali, então elas têm verdadeiros barracos ali, onde elas vivem de uma forma miserável. E tem o mercadinho do pessoal do MST, onde o preço das coisas que são vendidas é absurdo, é gigante. Então as pessoas, é uma conta que nunca tem fim. É um sistema análogo à escravidão. É muito triste de ver que tem milhares e milhares de famílias hoje no Brasil que vivem nessa situação. Eu não tenho dúvida que a CPI do MST poderia ter dado um resultado ainda melhor, mas ela descortinou a face oculta deste movimento.
Vocês acharam que o final da CPI era o que vocês precisavam ou vocês ficaram frustrados? Qual a percepção que vocês têm do jeito como a CPI terminou? A própria CPI mostrou como essa luta é uma luta que ainda não terminou e ainda necessita de muito esforço e de muita dedicação da sociedade brasileira, porque o próprio relatório ele não foi votado. Então, é uma CPI que se encerrou, mas não foi votado por uma questão política. O relatório final da CPI, do MST, não foi votado. Quando nós chegamos no final da CPI e começamos a querer convocar o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil da Presidência da República, houve um esforço do governo Lula em impedir a convocação do ministro Rui Costa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acatou o pedido do PT e anulou a convocação do ministro-chefe da Casa Civil para depor na CPI que investiga o MST. O governo foi para cima dos partidos do Centrão, distribuiu ministérios para os partidos do Centrão e exigiu, por outro lado, que os partidos do Centrão tirassem os seus representantes, que faziam parte da FPA, e colocassem representantes desses mesmos partidos, mas que não eram ligados ao setor agropecuário. E aí não dava para votar o relatório, que nós íamos perder. Nós entendemos por bem que era melhor encerrar. É claro que existem representantes no Congresso que assumem uma postura e bandeiras. Alguns, mas são poucos. Porque se você tem uma bancada, né, da Frente Parlamentar da Agricultura, com mais de 330 representantes, por que o agro está sendo ameaçado desse jeito? A primeiro instante, a gente achava que ia acontecer uma coisa, né, estrondosa. Agora sim, o MST vai pagar, né, por tudo que ele vem fazendo. Infelizmente, a CPI, como várias outras, né, parece que acabou em pizza. Para nós, o sentimento neste momento é que acabou em pizza. Não deu nada. Por quê? Porque os órgãos de controle não permitem as coisas acontecerem. Eu acho que é por aí. Eu acho que foi isso aí. Eu acreditava muito nisso. Eu coloquei a minha vida à disposição disso, de lutar por essa causa, de ter ela como um propósito, porque eu entendia que isso era muito bom para o país. Né? Não era bom para o movimento, não era bom mas para toda a conjuntura nacional. E daí eu me deparei com um movimento totalmente assim autoritário. Para dar um exemplo aqui para vocês, quando se ocupou a fazenda Agrocentro, que é uma fazenda que hoje comporta 89 famílias, se ocupou a sede da fazenda, invadiu a sede da fazenda. Então é uma fazenda que tem uma sede com uma estrutura assim, milionária, tem até heliporto na sede, com piscinas e tudo. Então se ocupou ali com as famílias. Quando o proprietário não entrou com reintegração na posse, e a posse permaneceu com o movimento, no mesmo momento eles tiraram as famílias da sede, onde tinha toda uma estrutura, e jogaram as famílias lá no meio da braquiária, longe da sede da fazenda. E quem passou a ocupar a sede da fazenda foram os dirigentes do movimento, usufruindo de toda aquela estrutura que antes pertencia aos proprietários. Enquanto isso, as famílias viviam num canto da fazenda, a nossa água tinha horário para ter água, porque a água era dividida com o boi, então eles não podiam deixar de dar a água do boi que estava arrendado. Então é uma desconexão total com aquilo que eles pregavam daquilo que eles faziam. E realmente, quando a gente começou a entrar em alguns debates, a contestar algumas coisas que a gente viu que estava errado, e foi aonde a gente começou ali a sofrer algumas represárias já. Aí foi na onde que, né, ele por ter mais conhecimento, eu fui vendo que ele com algumas lideranças lá estava tendo já um embate interno, mediante as questões dos questionamentos que ele colocava, que não era justo a gente ver as famílias passando por aquilo, né? E sendo coordenado dessa forma, por essa militância aqui. Nisso, a liderança maior aqui do movimento acabou tendo um embate comigo, e ele pegou e falou para mim. Eu peguei e falei assim, eu estou fazendo apontamentos para o movimento mudar, para o movimento pelo menos voltar às origens, daquilo que a gente sempre lutou e sempre acreditou. Ele falou, olha, você está no lugar errado. E se você não parar de bater de frente com nós, essa região vai ficar pequena para você. A gente se desvinculou do movimento
e fomos seguir a nossa luta individual, no sentido, quando eu falo individual, né? Claro, com um grupo de famílias, mas sem bandeira do MST. A maioria dos lotes aqui é só toco, né? A maioria. Tem muito pouquinho lote aqui que não tem toco. O resto é tudo toco e não tem como as pessoas sobreviver, porque pino, eucalipto, se não mexer com a terra, não beneficiar ela, jogar um calcário nela, jogar um adubo, né? Jogar gesso, fazer uma correção na terra, não sai a plantação. Aqui foi cortado eucalipto, aqui foi muito eucalipto. Demais, foi muitos milhões. Esse dinheiro sumiu. Se tivesse pego toda a madeira que foi cortada daqui e investido aqui dentro, nossa, isso aqui era um paraíso. Mas não tem. O que o assentado ficou? Com toco. E a madeira sumiu. Aonde tinham hortos florestais de origem federal, isso aconteceu. Então, criaram uma cooperativa chamada COCAF aqui na região e fizeram esse convênio entre cooperativa e INCRA para a retirada dessas madeiras. O dinheiro sumiu, foram cortando, foram levando as madeiras em volta, o pessoal começou a perceber que a madeira foi indo e que nada vinha retornando, e que aconteceu uma série de denúncias ao Ministério Público Federal, o que acabou ensejando uma ação judicial, e onde acabou que se descobriu assim, um desvio milionário hoje na ordem de 12 a 13 milhões de reais, que simplesmente sumiram, e as famílias ficaram, na verdade, assim, em cima dos tocos aí, sem poder mecanizar a produção. A única coisa que dá no toco da terra é cupim. E olha lá que do Pinos nem cupim dá, viu? Foi a lógica dessa reforma agrária que encheu, que largou para a pessoa um monte de terra cheia de toco, empobrecida, porque foi anos e anos ali de cultura, de monocultura de eucalipto ou de pinos. Não tem lógica. E o que a gente queria era que o INCRA ajudasse, né? Ajudasse as pessoas a produzir aqui. Destocar os tocos, preparar a terra, dar um solo fértil para as pessoas produzir. Né? Porque as pessoas que estão aqui dentro não é vagabundo, não produz porque não tem como produzir. Então, olha, pode percorrer o Brasil inteiro, você vai ver que poucos lugares alguma coisa funcionou. Não deu certo. Não existiu reforma agrária. O que existiu é o favelamento do campo. Tá? É pessoas que vivem sem a mínima dignidade. Tá? Isso é uma questão até de direitos humanos. Você vai... Aí gente que vive de doação de roupa, doação de cesta básica. E não é porque ela quer, não. Porque ela é vagabunda, não. Não é por isso. O que marcou muito é que eu tinha uns vizinhos que toda semana eles iam lá em Santa Bárbara, lá no lixão, buscar resto lá. Buscar resto lá no lixão. Repartia, sabe, comigo. Batatinha, pepino, tomate estragado. Então a gente tirava aquele restante para comer. E me marcou muito. Desculpa tu estar assim, velho. É doído. Eu não sei o que o INCRA pensa do pessoal, porque se ele permitiu que acontecesse o assentamento, que foi eles que fez a repartição dos lotes, eles assentaram as famílias aqui. O que custava ele vir dar uma atenção para o povo aqui dentro? Mas eles não fizeram isso, eles deixaram o povo abandonado, e faz muitos anos que está abandonado. Porque o INCRA é um curral eleitoral. Ele não deixa de ser um curral eleitoral, ele sempre vai ser um curral eleitoral. Porque ali, quando chega na época da eleição, aparece deputado aqui para falar de projeto de laticínio, projeto de criação de peixe, há projeto de agrofloresta, projeto disso, projeto daquilo, e nunca a gente vê nada. Eu já assinei tanto projeto que eu acho que dá para escrever um livro. E eu não peguei nada. Eu vou falar para você de 400 e poucas famílias que não tem 10% que sobrevive aqui dentro. Não tem. Não tem, porque sai todo mundo para trabalhar fora.
Todo mundo para trabalhar fora. Então, a reforma agrária é só para dizer que está no papel, mas na realidade não está vivendo, né? Na realidade não vive reforma agrária aqui dentro. Para viver a reforma agrária aqui dentro tem que sobreviver do lote. Então esse é o projeto de reforma agrária que criaram. E ainda por cima, que quer ser mantido. E estão brigando para conseguir mais terra ainda, sem resolver o problema daquilo que já existe hoje. Nós tem a terra, nós tem tudo e no mesmo instante não tem nada. É uma miséria aqui. Enquanto os outros tá bem sossegado, ganhando dinheiro, através de nós, a miséria nossa é a fartura dele. E é triste, viu, filho? É muito triste. Eu vou falar para você, meu filho do céu. É muito triste você ver o sofrimento desse povo aqui dentro. Lutar e ver seu sonho tudo de água abaixo e não conseguir chegar naquilo que quer. Sabe? É muito triste. Tem gente decente lá que luta verdadeiramente pelas verdades? Nos assentamentos tem muita gente decente que foram para lá enganados. Muita gente. Meu entendimento e na fala do movimento, a reforma agrária era a gente receber um lote, ir para dentro da terra, receber os recursos do governo, trabalhar, produzir uma alimentação saudável e sucessivamente ali viver como dono daquela terra. Mas pelas ações do MST a gente pôde comprovar, ver e sentir que eles nunca lutaram pela reforma agrária. Nós éramos, e a maioria são, escravos de propriedade do MST. Para quê? Para ocupar o que eles quiserem que ocupe e para votar em quem eles quiserem que vote. Então o MST nunca fez reforma agrária. A pergunta que se faz é por que é que o MST não luta pela titulação? Eu participei do movimento, eu cheguei no movimento em 2009, no assentamento Rosinha do Prado, Rosa do Prado. Esse aqui é um dos certificados, são vários que a gente tem. Esse aqui foi 2013, acampamento Hugo Chaves, em Brasília. Fiquei 3 meses lá, militando para o MST. Eu lutei muito para Bolsonaro não ganhar a eleição em 2018. Quando o Bolsonaro ganhou, falei, pronto, tá lá, lascou tudo, agora não tem mais nada. Porque eu ficava sem saber como é que ia documentar essa área, né? Quando o Bolsonaro ganha as eleições em 2019, fecha o INCRA, dá uma limpa no INCRA, vê a notícia para nós, vai ter área a ser documentada na região. Os assentamentos de 2015 para trás, todos podem ser documentados. Algumas pessoas começaram a se organizar com documentos para titular. Eu fiquei de fora, obedecendo ao MST. 70% organizou documentação para titular a terra. E eu vendo aquilo, né? Perguntava aos militantes, amigos e tal. Não, moço, é mentira, Bolsonaro não vai dar documento não, tal. Só que depois veio um CCU, que o MST também desclassificou, desmoralizou. CCU é isso aqui. Contrato de concessão de uso. O único documento que substitui esse, o CCU, e aqui atrás tem todas as cláusulas do CCU que o assentado tem que seguir, o único documento que se justifica, isso aqui é um pré-título, um documento valiosíssimo. Só que o MST nunca deu moral para esse documento, porque o MST não gosta de documento nas áreas. Então ele, isso não presta para nada não, o CCU não é o título não é documento não. O único documento que vem antes do título é esse, CCU. Depois do CCU, aí vem o Bolsonaro e dá o título de posse. Título de posse da área. Ele é feito em papel moeda, impresso em papel moeda, não é qualquer papel. Todas as cláusulas que regem o assentamento, o assentado na área, é essas aqui atrás. Memorial descritivo, aqui é minha parcela, minha gleba, 13 hectares, ponto alguma coisa. E toda essa documentação foi dada por Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, que parecia ser um monstro, né? Não estou aqui puxando a sardinha para o Bolsonaro, não, mas foi ele que titulou mais de 400 mil famílias Brasil afora. E nós, na Rosa do Prado, 264 famílias, somos beneficiários da reforma agrária no governo de Bolsonaro com título de propriedade. Isso aqui, para um assentado, é a carta de alforria para sair das mãos do MST.
Sueli. Cadê Fidel? Tava fazendo a cerca ali, aí eu vim cá ver. Sei que era uma filha de Fidelcinho, que a gente tem. Como é que tá você? Tem. Tá forte. Nós passamos 10 meses, 270 pessoas, sem dormir, correndo pro mato, com medo, quando você viu os carros do MST passar, correndo com medo de morrer. Homens da Força Nacional estão no extremo sul do estado para reforçar a segurança nos assentamentos da reforma agrária. Essa ação acontece por causa de um ataque que ocorreu na madrugada da última sexta-feira no assentamento Jaci Rocha, em Prado, onde 8 pessoas ficaram feridas, casas destruídas e lotes também, além de um trator e uma moto incendiados. Que a vida deles é espancar as pessoas, judiar e achar que tem que ficar por isso aí mesmo, né? Bate em mulher, bate em homem, bate em menina, não tem medo de ninguém, não. Esse é o resultado da nossa, pela luta pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada, toda chutada, toda matomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça. Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT, bem na verdade, mas nós era enganados. Nós não sabíamos quem era realmente eles. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? O Código Nacional veio. Os direitos humanos chegou aqui também. Polícia Federal. Ministério Público, que veio a favor nosso. Aí Deus ajudou que a gente venceu e eles perderam, porque eles estavam errados. 30 anos nós aí em cima da terra sem ser dono. Nós, os assentados, pessoas comuns, queria documentar. Os militantes do MST, porque eles tinham gados de aluguel, ganhavam dinheiro, então eles não queriam que titulasse, porque quando titula a terra, você pega a terra toda e divide pelo número de pessoas que vai se assentar. Então não sobra espaço para alugar. Então por isso que eles não gostam de titular, de documentar. Além de não dar a liberdade para o povo. Desculpa eu falar. Eu nasci os dentes, votando no PT, de Lula. Hoje, por causa do MST, Deus me defenda. Nunca mais na minha vida eu só prefiro a morte. Um documento só serve para o proprietário, né? Só serve para eles o documento. O que eles querem com esse documento? Difícil. Então, você percebe que não é uma questão técnica, não é uma questão jurídica, e sim uma questão ideológica. O grande fim do INCRA seria dar o papel para a pessoa dizer, ó, esse pedacinho de terra posso chamar de meu. Mas eles enrolam, eles não realizam isso. O MST, é óbvio que não realiza, não quer realizar, porque eles mantêm esse clientelismo dessas pessoas, essa escravidão perpétua dessas pessoas. Gente que está lá 30, 40 anos esperando a titulação, para quê? Por que ele quer tanto esse pedaço de papel? Para poder deixar de ser uma agricultura de subsistência e se transformar numa propriedade realmente lucrativa. Você quer comprar um trator? Você precisa ir no banco pegar um recurso, público ou privado. Para você ir no banco pegar um recurso, você tem que ter alguma garantia. A garantia geralmente é a propriedade. Se você não tem titulação, você não consegue. Você é um prisioneiro. Você é um prisioneiro do sistema, se você está sentado sem titulação. Ele é uma pessoa inerte aonde ele está. Ele tem lá uma área ocupada para produzir. Não recebe assistência técnica, não recebe como plantar, como juntar numa cooperativa para produzir, para ter uma força maior. Eles ficam jogados. O que você já conquistou aqui junto com o movimento? Só luta. Não conquistei o quê? Não conquistei nada. É só luta. O que eu conquistei foi respeito, mas poucas coisas. Falta de apoio, né? Somente do governo federal, desses que estão aí em cima, aí, que tem o poder na mão. Na Bahia, e aí foi meio que uma virada de mesa para a gente, a situação na Bahia.
a gente foi almoçar na casa de uma família, dentro do assentamento. E ele fez uma galinha, um negócio pra gente, tal, e a gente sentou e tal. E ele disse assim, eu era do MST. Eu era aquele doido que quando dizia assim, vamos invadir a propriedade, eu ia na frente. Porque se tivesse tiro, eu não tava nem aí, enfrentava. E ia pra pancada. Batia e fazia, acontecia. E eu tipo assim, por que você tá me recebendo, né? Já que eu, em tese, sendo presidente do INCRA, do governo Bolsonaro, representaria alguma coisa contrária a essa história dele, pelo que as pessoas colocam. E ele disse assim, porque eu descobri que eles mentiam para mim. Porque eu fiz tudo aquilo querendo um pedaço de terra para produzir, o lote dele todo plantado. Querendo um pedaço de terra para produzir. E ao longo do tempo, isso tem 15 anos, 20 anos, não é mais o tempo que ele falou, eu descobri que aquela terra não era para ser minha, era para eu continuar na mão deles. E o que vocês fizeram aqui, vocês me deram a minha carta de liberdade. Mesmo assentados com esse documento em mãos, com o título, Brasil afora, o MST tomou a determinação agora, nesse momento, de expulsar famílias que são desafeto deles das áreas. Eu, por exemplo, sou passivo de ser expulso da minha área. A qualquer momento. Tem um assentamento aqui próximo, a Colatina, que foi titulado, o povo está com título registrado e pago. Mais de 15 famílias no assentamento Jaci Rocha, antiga fazenda Colatina, foram expulsas agora, em 2025. Foram expulsas com o documento em mãos. Então o MST é um fora da lei. Eles não estão observando se você tem direito ou se você não tem direito. Se o fazendeiro tem direito ou se não tem. Se o proprietário rural que está lá hoje com o documento na mão, assentado da reforma agrária, tem direito ou não. Eles não querem saber. Eles vão expulsar. Não existe a quem o assentado recorrer, só a Deus. Por que não existe a quem o assentado recorrer? Porque quando o MST ameaçou nós na área de assentamento, lá na Rosa do Prado, todos esses aqui são boletins de ocorrência na delegacia civil. Isso aqui são boletins, pelo menos 3. Olha que sigla importante. MPF, Ministério Público Federal. O cara saiu lá, um procurador saiu de Brasília, veio aqui, fez reunião com vários assentamentos e não deu em nada. Pelo MPF, todas as famílias de Rosa do Prado hoje tinham descido a vala, estavam mortos. Então assim, não tem a quem recorrer. Mesmo com título em mão, ainda é passível de ser expulso pelo MST. Outra pessoa não vai lá te expulsar, mas o MST é capaz ainda de ir. Então a gente tem que ter o título em uma mão e um pedaço de pau na outra. E dizer assim, se vir, nós vamos se reunir aqui, junto, tem que estar todo mundo junto. Não pode ser um só, catitu fora da manada é comida de onça. Se ficar um sozinho lá brigando contra o MST, tá lascado. No mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos assim uma quantidade de invasão que você não pode imaginar. Aí surgiu uma invasão Santa Luzia, lá perto de Ilhéus e Itabuna, e do nada, assim, sem se conversar nada, sem planejar nada, reuniu vários produtores e cercaram o ônibus que estava cheio deles para invadir a fazenda turma do MST. E conseguiram tirar e levar para a delegacia. Esse movimento surge a ideia de que os agricultores, os donos das propriedades, se eles se unissem, eles poderiam conseguir impedir essa invasão. Aqui nós não temos a proteção do Estado. Surge de forma ordeira e pacífica o movimento Invasão Zero, que hoje é um conceito nacional da não invasão. O Invasão Zero ele só existe porque tem o MST, porque o Invasão Zero existe para se defender de uma agressão, de uma invasão. Que a gente não aceita mais invasão de propriedade. Que nós não somos contra a reforma agrária. Eu não sou contra a reforma agrária, ninguém é contra a reforma agrária. Agora, a invasão de terra não, invasão é crime. Invasão é invadir tua propriedade. Você está na sua casa e invadir tua casa. Existe uma cartilha de procedimentos que orienta o produtor a tomar medidas legais para impedir a invasão. Ele reúne os vizinhos e os produtores que estão no grupo de WhatsApp, se desloca junto com a polícia, isso tudo em 24 horas. E
lá no local procede a retirada do invasor, junto com a polícia militar. Isso é uma obrigação de polícia. A gente via, na polícia civil e militar, a gente via até força, vontade de fazer alguma coisa por nós, né? Mas não tinha como, porque quem determina é o governador. Então, o movimento de invasão zero surge pela ausência do Estado. Cadê que não existe invasão de propriedade em Goiás? Por que não existe invasão de propriedade em São Paulo? Porque lá tem polícia e tem comando. Olha, a lei é essa. A regra aqui é essa que está colocada aqui na legislação brasileira e na Constituição. Não vou admitir nada fora isso. As pessoas têm que saber que elas serão responsabilizadas pelos seus atos e cabe à polícia agir imediatamente na segurança da população. Com a mesma legislação dos últimos 30, 40 anos, existe hoje em Estado de São Paulo uma postura muito diferente por parte da polícia e por parte dos invasores. Eles sabem que se invadirem aqui, haverá uma resposta proporcional dentro dos limites legais, mas uma resposta proporcional para evitar que isso aconteça. Goiás e São Paulo estão dando exemplo de como cumprir a lei. Ele não está dizendo que ele é favorável a isso, aqueles... Não, ele está cumprindo a lei. A lei diz, olha, tem um mandato, manda fazer isso, manda tirar vocês de lá. Eu vou lá e tiro. Agora é vantagem política, sem dúvida. O MST tem toda a política em mão deles. Tem governo federal, governo estadual, tem governo municipal, tem deputados, tem senadores. Esse assentamento com 264 famílias não devia ser uma potência em produção? Uma coisa grave o INCRA fez. O INCRA suspendeu o cadastro ambiental rural. Um documento crucial que todos os bancos pedem quando você vai fazer o empréstimo é o cadastro rural. E o INCRA faz isso por quê? Porque o MST mandou fazer. Para atrapalhar a produção. Para você pegar hoje, acho que é 16 mil, o agroamigo do Banco do Nordeste precisa do cadastro ambiental rural. Se não tiver, já era. 16 mil. E aí? Como é que a gente vai avançar? Você acha que o MST produz riqueza? Não produz, moço. O MST tem um dilema existencial. Ele luta pela reforma agrária, mas sabe que a reforma agrária não faz mais nenhum sentido no mundo de hoje. Ele ficou ultrapassado porque a causa dele está baseada no Brasil colônia. E o MST não evoluiu na própria produtividade da agropecuária. Ele está parado no tempo. A eficiência, a pujança do agronegócio, que se tornou o principal setor da economia, a locomotiva da economia brasileira, é um contraponto a tudo que aquilo o MST prega. A eficiência do agronegócio tirou esse palanque do MST. O MST faz parte dentro dessas instituições envelhecidas que vão apodrecer pela força da modernidade, da necessidade de se inovar, de se transformar. O discurso do MST está completamente defasado. O que a gente enxerga hoje do que eles defendem é como se a gente vivesse ainda num período que o agro não vive mais. Um dos fatores que explica o fracasso dos assentamentos rurais é a má preparação técnica dos que receberam a terra. Com pessoas que não entendem daquele assunto e não foram preparadas para entender. A visão do MST não é buscar as pessoas para trazer para essas áreas que têm um pouco de esclarecimento, que têm um pouco de recurso, né, para trabalhar, para produzir, para ter produção, não. A visão do MST é buscar um indivíduo que está debaixo da ponte, que paga aluguel, promete já para ele que não vai poder pagar aluguel mais, não vai precisar, porque vai ter um barraco, e aí quem faz o barraco é a pessoa, tem que se virar para arrumar telha, arrumar lona. Então, assim, eles querem um CPF, um título de eleitor. Tendo CPF e um título de eleitor é o perfil do acampado que o MST quer. Eles conseguiram a terra. Beleza, como é que eles vão produzir a partir de agora? Sem crédito, sem semente, sem maquinário, sem estrutura, sem conhecimento técnico. Porque o agro não é brincadeira, não é, eu quero ser produtor, então me dá essa terra que eu vou fazer germinar, vou fazer acontecer. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A terra é uma coisa difícil de trabalhar, tá certo? Você cultivar o solo, você plantar, adubar, enfim, tirar pragas. E tem exemplos, né, de assentados aí que conseguiram a terra, mas que vivem em estado de miséria porque não conseguiram sair do lugar, né? Não conseguiram, enfim, ter esse suporte pós conseguir a terra. Você fala algumas coisas, é porque a pessoa vai produzir, vai fazer isso dessa forma. Se isso não der renda, essa pessoa vai passar fome, vai passar necessidade.
a independência dessas pessoas passa pela produção. E o modelo que é proposto pelos movimentos sociais é o oposto disso. Então a gente precisa ter o solo, a força de trabalho, a mão de obra, né? E não pode faltar esse bem maior, que é a água, né? A vida. E, infelizmente, a gente não tem recurso para um poço artesiano ou para tirar a água de uma represa vizinha e trazer até aqui. Então a gente fica muito limitado dentro da produção, porque falta recurso. Isso aqui tem que comprar, não é barato, arame liso. A estaca tratada tem que comprar, não é barato. Aí a muda você mesmo que faz, mas tem uma adubação. Sem documento não tem como, né? Você não tem acesso a crédito, né? Qualquer pessoa de boa intenção que visite um assentamento e converse com famílias assentadas, essas pessoas, a única coisa que eles querem é produzir, gerar renda e criar as famílias delas. E isso daqui é o mesmo sonho de um agricultor familiar, de um médio agricultor, de um grande agricultor, com escalas diferentes nisso daqui. Então, o sonho nosso é participar disso. O sonho, eu quando vim e que eu tive o sonho de pegar um pedaço de terra para plantar, era para produzir alimento. Dividiram a gente ideologicamente, como se o agro fosse um agro malvadão e, do outro lado, o agricultor que pensa em levar o alimento para a mesa da família, que tem um comprometimento com o país e tal. Então, foi essa a narrativa que eles venderam. A gente não pode dividir o Brasil em agronegócio, agricultura familiar, MST, agroecologia. O agronegócio é uma cadeia produtiva. Aqueles pequenos produtores que produzem arroz, feijão, mandioca, verdura, é tudo pequeno. Isso é tudo agro, faz parte do contexto e o agro, no seu contexto todo, não é unido. A agricultura no nosso país tem que ser uma só. Todos nós fazemos parte do agronegócio. Se eu não entender a minha propriedade da porteira para dentro, eu não entender ela como uma empresa rural, eu estou fadado ao fracasso. Primeira coisa é isso, é destruir esse muro que eles criou. Nós contra eles. Porque é isso que eles fazem muito bem. O agro brasileiro precisa de união. Se essa união ocorrer, como já está ocorrendo na maioria dos estados, a gente com certeza tem um poder nas mãos. O agricultor tem um poder nas mãos. E ele precisa saber usar o poder que tem. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Eu brincava no INCRA e dizia às pessoas que o INCRA era a maior imobiliária de terra do Brasil, porque ele tinha só em assentamento mais de 80 milhões de hectares e em glebas, quando você juntava tudo, dava 200 milhões de hectares. Isso cabe nas áreas do INCRA. Só na área de assentamento cabe a França e a Alemanha inteiras, dentro dos assentamentos de reforma agrária já existentes. Se o INCRA fosse um estado, ele seria o segundo maior estado do Brasil, só perdia do Amazonas. Então a gente vê um interesse deles de se expandir mesmo como se fosse um tumor maligno, ganhar esses territórios em volta, então trazendo uma alta insegurança jurídica para dentro desses territórios, as propriedades aqui se desvalorizando, as famílias não sabem até quando elas vão ser donas do que é delas, se tomam essa propriedade aí vai querer as próximas em volta. Então o INCRA tem se comportado mesmo, ou como uma orcrim de grilagem, ou como um corretor imobiliário. Não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutível é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. Em 2010, a família Betim propuseram duas ações tentando anular o decreto. O decreto é desapropriação porque o INCRA entendeu que isso aqui era improdutivo. Então a família entrou na justiça para discutir isso. Olha, o imóvel é produtivo, vamos discutir. Esse processo tramitou na justiça. Foi feita uma perícia judicial, o perito teve aqui, e confirmou a conclusão do INCRA. O perito da justiça concluiu que o imóvel realmente era improdutivo. Houve uma sentença rejeitando o pedido da família para anular o decreto. A família recorreu ao TRF, a sentença foi mantida. A família recorreu ao STJ, a sentença foi mantida. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é o cumprimento da decisão que já não cabe mais discussão, entendeu? E aí eu gostaria de falar uma coisa, assim, eu não tenho 2 anos que estou no INCRA.
Eu assumi os Mas você tem noção do que você está causando pra gente? Não, eu só estou aqui no cumprimento de uma responsabilidade enquanto servidora. Né? Ninguém aqui está cumprindo interesse público. Obrigada. Vocês têm um trabalho de vocês, né? Muito bom. Todo dia levantar, tomar o banhozinho, vestir a roupinha. A gente ama isso aqui. A gente está aqui. Meu marido acorda todos os dias, tira o leite dele. Determinou a preferência dos apropriados. Nós vamos cumprir a lei. Exato. Juía desse exatamente. Aqui a gente vai plantar, vai viver do quê? Não tem como tirar um leite mais que meu marido tira leite, entendeu? Então é o nosso Vocês podem debater com ele. Tem versões que vocês podem debater. Porque isso aqui nunca aconteceu. Não teve essa reunião aqui, assim, pô. Vieram aqui, vieram? Fala a verdade. Não. Vocês não vieram. Como é que veio aqui? Esses debates, eles só fez dentro do processo, né? Nós tivemos o ano passado. Mas vocês vieram para falar esses dias em junho para expulsar a gente no mesmo dia. Você veio aqui, eu lembro. Todo mundo lembra. Você veio, não desceu do carro, comunicou para a família que estava em reunião no aceitamento. Isso é injusto. Porque a gente que é o mais... Nós somos os mais... Ele vai ser prejudicado nessa situação. Vocês estão destruindo a nossa família. Estão destruindo. Como é que é seu nome? Viviana, desculpa, mas olha, eu não consigo, gente. Eu tenho. Imagina que vocês estão destruindo a família. Vocês vão carregar o preço disso o resto da vida. O resto da vida. A gente só tá aqui. Não, mas são antigas. Uma parte a gente tem que tirar. Esse menino aqui dentro, aqui, nasceu, foi criado, trabalhando, compramos isso aqui tudo de pouco a pouco, até que agora chegou o momento de ser jogado fora. A justiça vem de Deus, então tô com ele em primeiro lugar. Hoje a gente está aqui, e amanhã o que será? Durante 40 anos, o Brasil tem aceitado o discurso do MST, pautado na divisão entre oprimidos e opressores, entre sem-terra e latifundiários, entre proletários e burgueses. Mas o que esse discurso acaba criando é uma outra divisão, entre adultos e empreendedores e uma grande massa de pessoas que ficam eternamente infantilizadas, dependentes do MST, do INCRA e do Estado, com suas vidas paralisadas à espera de um pedaço de papel que lhes permita tomar as rédeas de seu destino nas mãos. A história do Brasil no agro é uma história de superação de obstáculos e crescimento impressionante. Hoje, somos um dos líderes na produção agropecuária mundial. E pelo menos nessa área, conseguimos cumprir a profecia de ser o país do futuro. O desafio agora é corrigir 40 anos de erros e injustiça e finalmente deixar para trás os fantasmas do passado. Se você quer que esse filme chegue em mais pessoas, é extremamente importante que você escaneie o QR Code aqui na tela e entre nesse site, que é o IMDb, para você fazer uma avaliação sobre esse filme que você acabou de assistir. Não custa nada e leva menos de 1 minuto. Isso é extremamente importante para que as outras pessoas queiram assistir esse filme. Então, deixa a sua opinião sincera lá, coloque a sua nota, isso ajuda muito na divulgação do filme. É isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado de MST, A Terra Prometida, e até breve.